Você já viu um relógio funcionando sem a bateria? Talvez você se perguntou assim, como isso acontece? Eu estou com alguns modelos aqui, ó. Hoje eu vou trocar ideia com você e vou te ensinar, você vai aprender tudo o que precisa saber sobre os relógios automáticos. Vou te explicar de um jeito que você nunca viu. Nesse vídeo vai ter tudo. Suas dúvidas vão acabar para entender como esses relógios funcionam, quais são as peças principais e, claro, como cuidar bem do seu relógio. Bora lá, e também vou dar dica de como comprar um bom relógio, mostrar para vocês aqui algumas orientações. Fica aí, você vai curtir. O relógio automático nada mais é do que um relógio mecânico que não precisa de bateria para funcionar. Ele usa o movimento do seu pulso, como esse está no meu pulso aqui, um relógio automático, como fonte de geração de energia, ou seja, enquanto você usa o relógio, ele se mantém funcionando sozinho. Isso acontece porque tem dentro dele uma peça chamada rotor que se movimenta com o seu movimento e transforma esse movimento em energia mecânica para manter tudo funcionando. Vamos para dentro do relógio para vocês entenderem. E um lembrete aqui, nós temos um vídeo também igualzinho esse aqui, porém sobre o relógio Quartz. Tudo o que você precisa saber sobre os relógios Quartz nessa mesma pegada aqui. Dá uma olhada no card que aparece aqui, tá bom? Ou dá uma olhada no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Ou você pode pesquisar aí também tudo o que você precisa saber sobre o relógio Quartz. Esse está no meu pulso aqui, é um da Very Mercury WM Watches que eu recebi aqui para avaliação. Inclusive a gente já tem mais alguns vídeos dessa marca aqui, você pode dar uma olhada aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, ou no card que aparece aqui, ó. Você vai ver também vídeo dele. Eu vou colocar aqui, ó, o card aparece aqui, ó. Só você tocar para você ver vídeos dessa marca, uma marca chinesa muito bacana que entrega muita coisa boa. Esse aqui é um Very Mercury na linha Diver automático e o que faz ele funcionar é ele se movimenta aqui, ó. Essa peça que está dentro ali, ó, quando a gente está mexendo, olha lá, tem uma peça que se mexe, uma peça mecânica que tem um peso nela que se mexe, fazendo o relógio carregar a corda. Perceba que a peça vai se mexendo enquanto eu vou se movimentando. Essa é o rotor que é responsável para fazer com que, de acordo com o meu movimento, o relógio vá carregando a corda, vai enchendo a mola, fazendo armazenar energia mecânica para empurrar as engrenagens. Essa peça vai se movimentando, no exemplo aqui é o Seiko, que estou usando como exemplo, ela vai girando as engrenagens, fazendo com que a mola dentro do tambor de corda seja tensionada e enrolando para armazenar a energia da corda, a energia mecânica aqui dentro, para que ela empurre o relógio, as engrenagens. Depois que a corda é tensionada e enrolada dentro do tambor, ela acontece esse processo, ela começa a esvaziar, liberando a sua tensão, sua energia que acumulou, empurrando todas as outras engrenagens, fazendo o relógio funcionar. Essa é a fonte principal da energia do relógio, o rotor e a corda que fica armazenada. Uma vez que o rotor girou com o nosso uso no pulso e carregou a mola principal, que é a fonte de energia, passa por outro item que é o trem das engrenagens. É onde faz a transmissão da energia do relógio, o conjunto de rodas dentadas que levam a energia da mola principal até os ponteiros. E aí você vê o funcionamento do relógio acontecendo. Essa mola vai empurrando, as engrenagens vai empurrando uma a uma, transferindo energia de uma para outra e reflete nos ponteiros do relógio. Então isso que eu acabei de mostrar aí no desenho, na animação, está tudo aqui de baixo, ó. Isso vai variar de modelo, de calibre, mas o conceito é exatamente o mesmo. O rotor está aqui, as engrenagens giram, carrega a corda que está aqui de baixo, que empurra as engrenagens que estão aqui, que chega até no outro sistema que a gente vai falar agora, que é o sistema de escapamento, que vai fazer o controle da energia, fazendo com que o relógio tenha o funcionamento correto, marcando a hora certa. O escapamento é o que libera a energia de forma controlada e ordenada, fazendo que a hora fica certa. Aí bate 21.600 bph, 28.800 bph, 18.000 bph, dependendo da frequência do relógio. E essa batida que você escuta do relógio sai daqui.
esse é o balanço, é o escapamento. E ele vai batendo na âncora, liberando a fonte da energia para que a hora seja correta. Depois que recebeu a energia da engrenagem, ele faz esse controle. Esse é o balanço, onde tem o cabelo aqui, a mola espiral, tem todo o sistema de anti-choque, fazendo o relógio funcionar certinho na hora. O balanço nada mais é esse sistema que é o coração do relógio aqui, na prática, aqui na minha banca. Tá vendo? A âncora pulsando para lá e para cá e o balanço girando. Aqui tem a impressão que está um pouco diferente por causa da captação das frequências da câmera. Mas você percebe pelo cabelo balançando aqui que a mola é espiral, que está fazendo o mesmo movimento que vocês viram aí na animação. Este é o conceito básico para todos os relógios mecânicos. Rotor, quando ele é automático, mola principal, que é a fonte de energia que armazena, o trem das engrenagens e o sistema de escapamento, que é o que faz o relógio automático mecânico funcionar. Agora a gente tem os tipos de relógios mecânicos automáticos. Vamos lá. Nem todo relógio automático funciona igual. E eu vou um disclaimer aqui, uma observação que na relojoaria geral é comum as pessoas chamarem qualquer relógio mecânico de relógio automático, ou seja, relógio automático. No geral, as pessoas estão se referindo a qualquer relógio que não funciona a bateria, que ele funciona automaticamente, mesmo que seja um de corda manual, que você tem que dar a corda, ou que realmente seja um relógio automático. É comum as pessoas falarem isso. Geralmente a pessoa diferencia muito quando ela se aprofunda um pouco mais e aprende mais sobre a relojaria e entende a diferença entre eles. E a gente vai ver que tem diferença entre os relógios, tem uma diferenciação aí. Vamos lá. O calibre automático clássico ou movimento automático clássico é esse que tem o movimento automático e gera a corda automaticamente. De acordo com o movimento do pulso, você gera a corda, como esse aqui que a gente está vendo. Tem um rotor aqui esse outro oriente aqui, esse outro grandão aqui. Vendo? Todos têm o rotor e todos são relógios mecânicos automáticos. Carregam a corda automaticamente. E aí tem o relógio automático com corda manual, que é o relógio que tem o sistema automático e também tem a corda manual. Você pode girar a coroa aqui, como esse, por exemplo. Ele tem a corda aqui e eu giro a coroa, ele tem um sistema que faz o carregamento da corda manualmente. O sistema de corda manual, quando você gira a coroa do relógio, ele gira as engrenagens fazendo a mola do tambor de corda tensionar e enrolar dentro do tambor de corda, fazendo a armazenagem dessa energia. Dessa forma. Sem você puxar a coroa para nenhum estágio, no estágio 0, aqui está desenroscada, por isso que está um pouquinho longe, que essa coroa é enroscada. Ele tem esse sistema que acabei de mostrar na animação. O sistema pode ser levemente diferente, com projeto diferente, com layout diferente, mas o conceito é o mesmo. Aqui é outro, que é corda manual também. Quando você gira lá, estou girando a coroa, você vai vendo as engrenagens girando, fazendo o carregamento da corda, tensionando a mola. Então, relógio automático apenas é o que só carrega a corda com o movimento do pulso, como esse Oriente 46, 943 aqui de exemplo. Esse aqui não tem corda manual. Esse aqui já é um calibre 8215 que tem a corda manual e a corda pela coroa. E o terceiro tipo, que é o relógio automático, na verdade é o relógio mecânico com corda manual, que é mais incomum hoje, mas ainda existe no mercado, e eu estou com um antigaço aqui para exemplificar. Ele não tem o rotor, só tem a corda pela coroa. Esse aqui é um exemplo, ó. Não tem o rotor, tá vendo? Você só não vê aquela peça girando ali, você precisa sempre dar corda pela coroa para o relógio funcionar. Isso aqui é um antigaço da Atos que chegou aqui para fazer manutenção. E aí o funcionamento é isso, ó. Não tem rotor. E para o relógio funcionar é só dando corda. A cada um dia e meio mais ou menos, você tem que vir aqui na coroa, girar para ela fazer o carregamento da corda. E não tem rotor para fazer o carregamento automático.
Esse é o relógio mecânico de corda manual. Voltando um pouco no rotor, existem dois tipos de rotor. O que dá corda bidirecional e o que dá corda unidirecional. Esse aqui, por exemplo, do Oriente, ele dá corda tanto girando para um lado, aqui ó, sentido horário eu estou girando, ele está dando corda, pode ver a engrenagem girando aqui, e tanto para o sentido anti-horário, ele também dá a corda. Já esse Citizen 82, esse Miyota 8215, que é fabricado pela Citizen, ele é o movimento de corda unidirecional. Ele, quando gira para um lado, ele dá corda. Para o outro lado, ele não dá corda. Pode perceber aqui na engrenagem, para um lado que eu giro, ele não carrega, para o outro ele carrega. Nesse caso aqui, quando eu giro para a esquerda, as engrenagens giram. Quando eu giro para a direita, as engrenagens não giram. Então, o carregador, o rotor unidirecional. Ao contrário do que muitos pensam, isso aqui não afeta a eficiência do carregamento do relógio, porque o Citizen 8215, o Miyota 8215 e outros modelos que são unidirecional, a engenharia já é pensada nisso. Ele dá corda só por um lado, só que quando ele está gerando a corda, ele tem a eficiência suficiente, ele dá um empurro suficiente para manter o relógio funcionando no pulso da pessoa. Ele dá mais impulso com um giro do que o Oriente com um giro apenas. Então, 2 giros do Oriente é meio que, entre aspas, significa a mesma coisa que um giro do Citizen 8215. Na prática da usabilidade, eles têm a mesma eficiência de carregamento de corda, mesmo sendo unidirecional ou bidirecional. Por que é muito importante você saber esses detalhes dos relógios automáticos? Eu já vou falar para vocês aqui as orientações de dicas de como dar corda, como ajustar corretamente, sobre precisão e ajuste, sobre gravidade, magnetismo, cuidados de manutenção, já vou falar logo. Mas por que é importante você saber disso? Porque com esses conhecimentos você sabe escolher um bom relógio, independente da marca, se é conhecido ou não. Inclusive tem playlist aqui no canal sobre isso, pode dar uma olhada no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, uma playlist completa que eu ensino você a escolher um bom relógio baseado nos parâmetros técnicos corretos. Você consegue consertar melhor os relógios, você que já está no ramo, é relojoeiro, e tendo esses conhecimentos, você já consegue. Inclusive nós temos os nossos cursos de relojoeiro, pode também dar uma olhada no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Se você é um amante da relojoaria e quer consertar os seus próprios relógios, esses conhecimentos aqui ajudam você a entender isso, entender defeitos do seu relógio. Também temos um curso específico só para você aprender a consertar o relógio em casa, como um relojoeiro consertaria, mesmo sem ter muitas ferramentas e muito conhecimento. Então tudo isso é importante, é o que a gente traz aqui no canal, é o canal voltado para a relojoaria como um todo, principalmente nas questões técnicas. Dá uma olhada aí no nosso comentário fixado e na descrição para você ver as indicações dos links. Vamos continuar. Seguindo com as dicas, como saber se o relógio que eu estou comprando, negociando, ou ganhei, ou estou gostando, é automático ou não? Vamos lá para algumas orientações. Vamos começar pelo mais óbvio até o mais incomum, que apesar que para muitas pessoas, muitas coisas aqui não são óbvias, né? Só para quem é muito fã da relojoaria, todo o vídeo aqui muitas das vezes vai soar como óbvio, para quem é muito antenado. Mas para muitos que estão aqui aprendendo, que eu sei que você está aí aprendendo, vamos começar. Primeira coisa que acontece é a escrita. O relógio automático, muitos vem escrito Automatic. A maioria, na verdade, vem escrito Automatic. Tá vendo? Você vai perceber a escrita no mostrador aqui, ó, Automatic. O Oriente 3 estrelas, olha escrito Automatic. O outro, Very Mercury, também escrito Automatic. A segunda coisa, você observa o movimento dos ponteiros, como os ponteiros batem. Relógios automáticos, eles batem mais vezes por segundo, fazendo uma sensação de que o ponteiro está andando. Ao invés de ele dar um pulso por segundo, igual o relógio a bateria, ele fica parecendo que está andando os ponteiros, como está acontecendo nesse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o mesmo calibre do Very Mercury, só que o Citizen 8200, você percebe o ponteiro batendo várias vezes. Esse aqui bate 6 vezes por segundo. É o 21.600 bph, que é a mesma linha de calibres desse aqui,
que também bate 21.600 batidas por hora, que dão 6 vezes por segundo. Esse aqui já bate 28.800 vezes por segundo, que dá 8 batidas por segundo. Você pode ver num vídeo que eu falei recente sobre isso. Se você contar aqui, você vai ver que são 8 pulsos para completar 1 segundo. Viu o ponteiro batendo mais vezes por segundo dessa forma? 95% de chance do relógio ser automático, mesmo sem estar escrito automatic no mostrador. Por que eu digo 95%? Porque hoje tem a linha de relógios que não é automático, mas que bate mais vezes por segundo. Não é tão comum ainda no mercado, mas existe uma linha aí. Por exemplo, eu estou com esse Pagan Design aqui dessa forma. Isso aqui é um quartz, porém ele bate 4 vezes por segundo e é um relógio a bateria. Então esse aqui não é automático. Tá? Ele não está escrito aqui que é automático nem nada, não está escrito que é quartz e ele bate 4 vezes por segundo. Aí gera uma dúvida para quem não conhece: isso é automático ou quartz? Está pulsando igual um automático? Isso aqui é a linha VH fabricado pela Seiko que bate dessa forma. Aí quando você pegar caso assim, ou caso que não esteja escrito automatic, vamos ir para os outros testes para você saber se é automático ou não. Se você encontrar um dessa forma aqui, você vai agitar o relógio. Se o relógio estiver parado e você agitar e ele começar a funcionar, indica que ele é o relógio automático. E se ele estiver funcionando e você não sentir nenhum movimento aqui no relógio, indica que ele não é automático. Imagine que eu peguei esse Pagani aqui e estou na dúvida que ele é automático. É só eu balançar aqui, ó. Se eu não sentir o rotor girando aqui, que é o rotor que a gente falou na outra parte, que é a peça mecânica que se mexe, esse relógio não é automático. Não é um relógio automático. Outra questão também, se eu guardar ele e ele não parar de funcionar, ele também não é um relógio automático, porque um relógio automático vai parar de funcionar depois de 36, 46 horas, que é a reserva de marcha. Vamos falar sobre isso também. Você pode também se deparar com modelos que não tem a escrita que é quartz, não tem a escrita que é automático, mas pode ser automático. Como? Tá parado esses itens aqui, ó, não tem escrito automático nem nada. Se eu movimentar o relógio e sentir o balanço do rotor, ó, toca perto aqui pra vocês verem, ó. Não sei se vai ouvir, né? Eu acho que vai dar pra ouvir, mas enfim, eu vou sentir o balanço do rotor aqui, ó. O relógio tá parado e não tá escrito nada. Eu vou sentir que tem uma peça balançando. Opa, esse relógio é automático. Aí, se ele for automático e estiver bom, automaticamente ele vai começar a funcionar. Perceba aqui, ó. Um pouquinho de movimento que eu fiz, esse relógio começou a funcionar e batendo várias vezes por segundo, indicando que é um relógio automático. Outra forma de saber, quando o relógio tem a tampa de trás visível, como é o caso desse aqui. Também é óbvio. Você vai olhar e vai ver que tem as engrenagens funcionando ali, tem o rotor e não tem nenhuma bateria. Você vai saber lá na hora que esse relógio aqui é mecânico automático, mesmo se não tivesse nada escrito aqui, mesmo se tivesse nada escrito no funcionamento, e mesmo se ele tivesse parado com algum defeito, você iria saber porque a máquina está visível. E a outra dica, a última dica para saber, é o sistema de corda. No exemplo aqui desse Citizen, se eu pegasse aqui e ele não funcionasse, eu não sentisse movimento aqui, de repente está com um defeito, tem uma terceira forma de saber. Se eu girar a coroa aqui e sentir uma resistência e a engrenagem girando, eu vou ter certeza que ele é um relógio mecânico e principalmente é um relógio de corda manual. Quando é assim, você sente a tensão aqui, você sente a resistência da coroa e o giro das engrenagens. O relógio que é quartz, você gira a coroa e você não sente nenhuma resistência, ela gira livre, só sentindo a borracha aqui. Você não sente resistência, você não escuta barulhinho nenhum de engrenagem girando, indicando que não é um relógio que vai dar corda. Então também indicando que não é quartz, não é automático, né? E nem mecânico. Sentiu a resistência e percebeu que tem algo girando como engrenagens, você já sabe que é um relógio mecânico e de corda manual ainda. Agora vamos para as principais dicas de usabilidade e cuidados com seu relógio automático. Como dar corda no relógio automático mecânico que tem corda manual, né, pela coroa? Simplesmente você vai no estágio 0 da coroa, se ela for enroscada, no caso desse aqui, você vai desenroscar a coroa normal e no estágio 0, sem puxar ela nada, você vai girar a coroa. Você vai girar no sentido horário, olhando assim,
ou se eu posso falar para cima, para essa direção. Você vai girar aqui, você vai sentir a corda tensionando e você vai dando corda. Gira aqui umas 10 vezes e já pode colocar no pulso e usar. Não precisa encher corda toda vez que você for usar e não precisa ficar enchendo corda do relógio automático diariamente se você não estiver usando. E se estiver no pulso também, não precisa ficar enchendo a corda. Dá uns 10 giros para o relógio começar a funcionar, coloca no pulso e usa. Independente se ele tiver coroa ou corda coroa enroscada ou não. Esse aqui, por exemplo, não tem coroa enroscada, então não precisa puxar nem nada, nem desenroscar. É só pegar ele no guardado lá, dar uns 10 giros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, coloca no pulso para usar, acerto ele e coloca no pulso. Já vou falar como acertar. Para os modelos que não tem corda manual, como por exemplo o Oriente 3 estrelas tradicional, né? Você apenas pega o relógio e dá umas 10 balançadas nele, ou por uns 10 a 20 segundos, pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 20 balançada ou 10 a 20 segundos, depois acerta a hora e põe no pulso e é o suficiente para o relógio se manter funcionando a partir daí. Daqui a pouco já falo como acertar a hora. Em relação à quantidade de voltas da corda e saber se o relógio está cheio ou não, funciona da seguinte forma. Você pode girar o relógio aqui 30 a 40 voltas nos modelos automáticos que já vai encher a corda. 30 a 40 voltas. Porém, não precisa preocupar em encher a corda, como eu falei aí. Não precisa encher a corda no relógio que é automático, não precisa preocupar com isso, não é necessário. Porém, também se você fizer, não vai danificar o relógio, porque o relógio automático tem um sistema que meio que fosse uma proteção para a corda não arrebentar. Ela não chega, quando ela chega no máximo, a corda desliza, fazendo com que você possa passar de 30, 40, 50, 60, ficar o tempo todo aqui dando corda e a corda não vai estourar. Mesmo não sendo necessário fazer isso, ela não vai danificar. Por quê? Aqui uma máquina aberta, ó. O relógio automático tem, ela desliza. Por exemplo, esse aqui está com a corda vazia. Aqui é o tambor de corda, tá vendo? Eu vou encher e você vai ver que ele vai completar. Vai começar a funcionar, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 8, 9, 30, lá, já encheu praticamente. Começou a encher, lá, encheu agora. Aí, você vai perceber aqui no cantinho, ó, que o final da corda vai deslizar, ó. Porque chegou no máximo, ela vai passar direto, ó, olha lá, ó, deslizando, ó, o dente dela passando lá, ó. Nesse cantinho, você vê ela deslizando, ó. Ela enrolou toda e continua deslizando. Então ela não vai arrebentar porque ela chega no final e você vai girando e ela vai deslizando. Não é necessário ficar enchendo de corda e dando corda, mas não danifica se você fizer isso. Porém gera um desgaste a mais desnecessariamente, porque querendo ou não, é um sistema que você está forçando aqui, empurrando, gerando um atrito ali no sistema à toa. Então sim, a longo prazo você está gerando um desgaste a mais no relógio, mas não é nada que vai encher a corda, se eu ficar girando no máximo aqui vai quebrar, não vai acontecer isso, mas não é necessário e pode gerar esse desgaste à toa aí. Os modelos mecânicos que tem apenas a corda manual, como esse calibre aqui que eu vou mostrar de exemplo, você só tem a corda manual, ele não tem o sistema do rotor aqui. Ele chega no final, você vai girando aqui a corda. Quando chega no final, ele para de dar corda, fica pesadaço. Aí sim, você tem que parar, não continue. Pesou aqui no final, você tá vendo que não vai mais, aí não continue dando corda. Os modelos que são só corda manual, tem esse freio no final, tem o final da corda. Porque encheu completamente, acabou, não tem por onde ir mais. Aí passa um tempo, você vai lá e enche de novo a corda. É assim que funcionam os que são de corda manual apenas. Cuidados ao acertar a hora. Não tem nenhuma contraindicação para você girar o ponteiro anti-horário ou horário, como alguns pensam, que antigamente, há muitos anos, sei lá, mais de um século atrás, que tinha esse quesito, devido ao formato que a estrutura dos relógios eram, mas hoje não tem isso. Pode girar para anti-horário, pode girar horário, tranquilamente. Pegou o relógio para acertar a hora, isso não tem contraindicação. A única questão que tem é um relógio que tem data. Você precisa identificar dia e noite e não pode acertar quando os ponteiros do relógio estiver dentro da faixa de 21 horas até 4, 5 horas da manhã. Por quê? É o momento que o relógio está mudando a data e pode danificar o sistema de engrenagens de data. Por exemplo, peguei esse relógio aqui agora, lá na minha gaveta, e vou acertar a hora. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar que horário que está marcando. Vamos aqui, ó,
7 horas. É 7 da noite ou 7 da manhã? Eu venho e identifico de uma vez para mim não ter esse risco. Ó, opa, é 7 da noite, é 7 da manhã. Por quê? Porque na hora que foi 10, 11 horas aqui, ele não mudou a data. Ó, se fosse à noite, ele ia fazer assim, ó, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Ah lá, começou a mudar, 11 da noite. Então, se ele tiver entre 21 horas e 4 da manhã e tiver, por exemplo, fazendo a mudança da data aqui, ó, como você vê, o relógio está começando a mudar a data, ela está empurrando uma data que você pode ver aqui no cantinho da janela que a data está começando a mudar. E eu simplesmente pegar lá o relógio e já acertar a data nesse momento aqui, eu tenho chance de danificar a engrenagem. Para isso não acontecer, ou você acerta a data primeiro com os ponteiros do relógio aqui na parte de baixo, por exemplo, 7, 6, 8, 5, aqui ó, por exemplo, coloca os ponteiros aqui 7 horas, por exemplo, acerta a data que você quer, por exemplo, hoje é 24, até fazendo um dia, hoje é dia 24, aí eu vejo dia 24, pronto, acertei a data, agora eu vou e acerto a hora, agora são 7h53 da manhã, aí eu vou girar, porém aqui seria 11 da manhã, então eu vou voltar aqui, ó, 7h53, pronto, acertei o relógio. Por que isso não pode acontecer? Não pode acertar sem observar se está na mudança. Internamente o relógio funciona assim, ó. Ele vai funcionando a hora, vai girando, chega num ponto ali, ele empurra os discos, olha lá, ó. Eu tô acertando aqui para vocês verem, ó. Tô girando, olha lá, nesse momento aqui agora, vamos girar aqui a coroa como se fosse o relógio funcionando. Você vai ver que ele vai empurrar o disco para fazer a mudança da data. Então tem um dente ali de uma engrenagem que empurra o dente do disco. E para acertar, a mesma coisa que eu tô acertando aqui agora, o dente ali eu vou girando e ele vai mudando a data lá. Estou fazendo a mudança da data, tá vendo? Tem um dente que empurra ali o disco. Porém, se eu não olhar direito, o que pode acontecer? Na hora que a engrenagem estiver fazendo a mudança aqui, ó, na hora que ela encostar aqui para mudar o disco, ó, como você acabou de ver, e vincar e tentar acertar a data, o disco vai empurrar de forma forçada e pode quebrar dente nessa engrenagem, quebrar o disco, empenar, a ponto de fazer a data não funcionar e o relógio até parar, porque quebrou a engrenagem e essa engrenagem vai ficar forçando ali, atrapalhando o sistema de funcionamento. Então, por isso, precisa atentar para esse detalhe. O que é reserva de marcha? Reserva de marcha é o tempo que o relógio fica funcionando depois que a corda dele ficou cheia. Independente se você encher pela coroa ou se você ficar usando ele por um dia inteiro e guardar depois. Isso é o nome que chama reserva de marcha. Uma vez que você carregou ele todo pela coroa ou usou ele por um dia inteiro, a reserva de marcha é o tempo que ele fica funcionando lá guardado. Geralmente varia de 36 a 46 horas a maioria dos relógios. Para saber isso, você olha nas características e especificações técnicas do calibre do relógio ou no manual. Não é um defeito quando você usa o relógio automático e guarda, passou 2 dias e parou. É natural da tecnologia do relógio automático mecânico. Quanto tempo o relógio pode ficar guardado sem uso? Eu não aconselho você deixar guardado mais de 6 meses sem fazê-lo funcionar. Periodicamente, vá lá, dê corda nele, se for corda manual, se tiver muito tempo sem usar, ou balance se caso não for corda manual, só for automático. Não vá gerar dano severo se você deixar 6 meses, 8 meses, 1 ano sem funcionar, porém ele vai estacionar a lubrificação em pontos que vai fazer o relógio não funcionar tão bem. Então, para você evitar que isso aconteça, de 6 meses, pelo menos, vá lá, enche a corda do relógio e deixa funcionar se tiver muito tempo sem usar, ok? E observa também os locais que você está guardando. Se tiver um local muito úmido, um local que não seja muito arejado, aí sim pode gerar outros problemas de umidade, choque térmico, na parte externa e interna também pode gerar esse choque térmico. Fora isso, não tem nada severo que possa acontecer caso deixe muito tempo guardado. Se você deixa muito tempo guardado e ele estaciona a lubrificação, o que vai fazer é que você tem que levar para a revisão antes da hora para fazer uma nova lubrificação e revisão completa no relógio. Sobre precisão e ajustes, um relógio automático não é tão preciso quanto um relógio quartz, a bateria. A precisão do relógio automático comum, na categoria comum, como esse aqui, por exemplo, esse Pagan Design aqui, é um calibre NH39, que é fabricado pela Seiko para qualquer marca de relógio que queira colocar nos seus relógios. Esse aqui é o Oriente 46943 e esse aqui é um Citizen antigo também. Esse aqui é um 8215 Miyota, fabricado pela Citizen para qualquer marca de relógio que queira colocar nos seus relógios. Essa linha de categoria de calibres comuns,
A variação nos manuais geralmente falam de menos 15 a 25 segundos por dia. Eu, como relojoeiro, considero que eles estejam dentro da faixa de 15 segundos por dia. Ou seja, menos 10 a mais 15 segundos por dia está dentro da faixa de precisão aceitável. O que é isso? É natural, é normal um relógio automático mecânico atrasar ou adiantar entre menos 10 a mais 10 segundos por dia, o que dá entre 5 a 7 minutos no mês para você perceber que o relógio adiantou ou atrasou. Essa é a faixa que eu considero aceitável, indicada. Se passar de 40 segundos por dia, 50 segundos por dia, 1 minuto por dia, aí o relógio precisa de ajuste, considerando relógios mais atuais ou antigos que estejam em perfeito funcionamento e com os seus calibres muito conservados. Essa é a faixa aceitável. Alguns calibres, os relógios da alta relojoaria de luxo ou calibres mais suíço, que tem a sua certificação, por exemplo, COSC, aí a precisão são melhores. Aí variam, são fabricados, projetados para conseguir ficar entre menos 3 a mais 5 segundos por dia. Linhas como calibre ETA ou calibres que são certificados pelo COSC, ok? Essa é a questão da precisão. Ainda sobre precisão, o que pode afetar a precisão do relógio gerando defeitos? Principais coisas: gravidade, magnetismo e impactos. Se você tem uma rotina de impactos, anda muito de moto, anda muito de bicicleta, trabalha em serviços bruscos, o relógio pode sofrer diretamente na precisão. Na verdade, o automático vai sofrer mais em todos os setores, porque o mecanismo do relógio sofre muito mais com impactos de rotina do que se fosse um quartz. Então, magnetismo, você colocar muito perto de coisas eletrônicas, perto de TV, perto de rádio, junto com o celular, misturado com um monte de coisas eletrônicas, pode gerar magnetismo no relógio, fazer pegar imã e comprometer a precisão. Então precisa ter esses cuidados aí. Evita impacto exagerado, uso rotineiro em trepidações e colocar no meio de aparelhos eletrônicos que podem gerar campo magnético, eletromagnético. Cuidados e manutenção. Um relógio automático pode ficar funcionando perfeitamente com você, se você usar de forma correta, por 5, 10 ou até mais anos, 5 a 10 anos tranquilamente, sem apresentar defeitos ou problemas se usar correto. Porém, é indicado você fazer a manutenção preventiva entre 5 a 10 anos. Por exemplo, esse relógio meu aqui, ó, tem mais de 10 anos que eu fiz uma revisão nele e eu tenho ele mais uns 13 anos e poucos anos depois que eu comprei, fiz uma revisão, comprei usado já e está próximo de fazer uma manutenção preventiva. E esse relógio nunca apresentou nenhum defeito nesses 10 anos, por causa do meu formato de uso e por causa da lubrificação bem feita, que foi feita há 10 anos. Está na hora de fazer a preventiva dele. Então pode ficar até 10 anos se o seu perfil de uso for comum e você for cuidadoso. E um relógio desse aqui, Oriente, por exemplo, tranquilamente fica 10 anos sem precisar de manutenção se você usar corretamente. Mas a indicação é: faça a manutenção preventiva entre 5 a 10 anos. Se for um uso intenso, muito severo, 5 em 5 anos faça a manutenção. E mais importante do que fazer manutenção preventiva, tenha o hábito de conferir seu relógio automático. Ver se não caiu uma peça, ver se não tem um mostrador solto, um marcador solto, ver se não tem um barulho estranho. Esse hábito ele é até mais importante do que fazer a manutenção preventiva. Porque quando você percebe que tem algo estranho no relógio, você logo leva para um relojoeiro e evita que ele gere outros problemas prematuros. Evita que entre água, evita que garre uma peça e danifique mais, evita que marque o mostrador porque uma peça está solta. Então, ter o hábito de conferir o relógio, observar como ele está, é muito importante também, além da manutenção preventiva. E aí, chegou até aqui, será que você está se perguntando ainda se vale a pena ou não ter um relógio automático? Quais as vantagens e desvantagens? Cara, se você curte a tradição, você curte a engenharia, curte a mecânica, você sabe que você precisa acertar esse relógio toda vez que ele parar, você sabe que você tem que dar corda para ele funcionar no seu pulso, você tem o gosto desse prazer de você saber que tem uma coisa mecânica, 100% mecânica, funcionando no seu pulso, sim, vale muito a pena ter um relógio automático. Eu gosto demais de relógio automático, eu tenho alguns e não tem, às vezes, explicação do prazer que é você ter um relógio automático no pulso. Agora, se você se incomoda com acertos periodicamente, se incomoda com precisão, que o relógio adianta um pouquinho, atrasa um pouquinho,
Se você se incomoda que você tem que acertar o relógio quando você pegar na gaveta, aí o relógio automático pode não ser interessante para você, pode não valer a pena. Beleza? Quais as vantagens do relógio automático mecânico? A primeira é não precisar de trocar bateria. Um relógio mecânico automático pode ficar aí em torno de 10 anos sem precisar de nenhuma manutenção, se você for cuidadoso, como nós falamos aí da manutenção preventiva. O movimento suave nos ponteiros dá um requinte. O visual é mais bonito para a maioria das pessoas, acham mais bonito. Apesar de existir os quartz com movimento contínuo, como eu mostrei, são muito poucos no mercado e não tem tanta variedade de modelo para você escolher. Já os automáticos, todos os automáticos que você comprar, vai ter esse movimento suave nos ponteiros. Durabilidade é outra vantagem. Por ser um relógio 100% mecânico, são peças mecânicas, eles têm mais probabilidade de duração maior. Não é 100% garantido que vá durar muito, mas se tiver cuidado, tem mais chance de durar mais do que um relógio quartz. Apesar da gente ver, já falei no canal várias vezes que quartz com 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos de uso e que não tem problema, mas ainda assim a chance do automático durar mais é maior. Outra vantagem é a engenharia sofisticada. Relógio automático mecânico, galera, é uma verdadeira obra de arte da engenharia mecânica, micromecânica. Muitas das vezes, pessoas compram relógios automáticos só por causa desse prazer aí, principalmente os modelos que a tampa mostra o funcionamento, como esse que eu mostrei aqui na minha banca, né? Tem vários modelos hoje, assim, tem inúmeras opções, tem os modelos que você vê a máquina até pro lado de fora, que vê o balanço funcionando. Essa engenharia sofisticada combinada com o visual é uma vantagem muito legal para quem curte isso, ter um relógio automático. Agora vamos para as desvantagens. O relógio automático, a primeira delas é o preço mais alto. Naturalmente, devido à tecnologia, sua forma de construção, os materiais empregados, os relógios automáticos têm naturalmente um custo mais elevado do que os relógios a bateria, considerando relógios no mesmo nível de qualidade geral. Eu vou explicar aqui com esses 3 relógios de exemplo para você entender. Aqui eu tenho 3 relógios no mesmo nível de qualidade final, os 3 relógios, de estilos um pouquinho diferentes, mas tem o mesmo nível de qualidade. Esses 2 aqui são um pouco mais robustos e mais próximo um do outro. Esse aqui é um pouquinho mais diferente, menor, lá para a linha do clássico. Esse aqui tem 36 mm, esse aqui tem em torno de 42 mm, esse aqui tem em torno de 44 mm. Então, esse aqui é um relógio quartz que custa em média R$350, R$400, talvez R$450. Esse aqui é um relógio automático que custa em torno de R$950. E esse aqui é um relógio automático que custa em torno de R$750. Os 3 relógios, na forma geral, têm mesmo nível de qualidade. Caixa de aço, vidro cristal mineral, tampa de rosca. Aqui só está mudando a pulseira, que no relógio novo não muda muito o preço final do relógio, né? Se você for comprar, você vai ver que não. Relógio desse aqui de aço também teria, com pulseira de aço, teria a mesma faixa de preço. Então aqui você tem um relógio automático que é praticamente o dobro de preço desse quartz, e esse aqui você tem um que é 1,5 vezes o preço. Relógios do mesmo nível de qualidade. Isso naturalmente vai acontecer. É lógico que existem exceções, casos, que às vezes estratégia da marca, proposta, modelos de lançamento, modelos que sai menos, tudo isso faz um pouco oscilar isso, mas naturalmente é isso que acontece em relação ao preço, que é uma das desvantagens aí do relógio automático. A segunda desvantagem é a questão da precisão. Relógio automático não são tão precisos quanto os relógios quartz. Você precisa, mesmo se você estiver usando ele direto no pulso, sem guardar, periodicamente você precisa acertar ele, porque ou ele vai estar um pouco adiantado ou ele vai estar um pouco atrasado. Por exemplo, se ela tiver 15 segundos por dia, 20 segundos por dia, uma vez no mês, pelo menos 2 vezes no mês, você tem que acertar ele, senão no final do mês ele vai estar 10 minutos na frente, 7 minutos na frente e por aí vai. Se tiver para menos, a mesma coisa. Então, a segunda desvantagem é a precisão. Terceira desvantagem é que ele para se você não usar. Guardou, ele para. Toda vez que você pegar um relógio automático guardado, você tem que acertar a hora e pôr para funcionar, colocar no pulso, dar um pouquinho de corda
e para ele conseguir funcionar normalmente com você. Diferente do relógio quartzo, que você só pega, ele está pronto para você usar, está na hora certa já, coloca no pulso e sai usando. E a última desvantagem, ele é mais sensível a impactos e a usos intensos, com trepidações e etc. Por exemplo, se você trabalha com moto, pilotando direto, não é indicado o relógio automático. Se você trabalha com um exercício físico, com esportes, não é indicado o relógio automático. Esportes que geram muitos impactos. Então, desvantagem, a última desvantagem, são mais sensíveis a impactos. Opa, quase 40 minutos de vídeo. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor... Eu acredito que eu falei tudo que você precisa saber de extremamente importante sobre relógio automático. E acredito também, modéstia à parte, que eu acho que esse aqui é o vídeo mais completo sobre relógio automático que você já viu na internet afora mundial, eu acho, tá? Nunca vi um vídeo tão completo igual esse, não. Lembrando que no primeiro comentário fixado vai estar os links que eu indiquei, vídeo também sobre tudo o que você precisa saber sobre o relógio quartzo. Vai estar também nessa mesma proposta, que eu vou detalhar tudo como eu fiz aqui sobre o relógio quartzo. Se você tiver alguma dúvida ainda, pode comentar, porque costuma um vídeo grande desse aqui, a galera, alguns comentam que tá grande demais, outros comentam que for faltando coisa ainda, tá? Você coloca aqui, por isso que eu tô dizendo, né? Não é 100%, mas eu acredito que é o vídeo mais completo mundial sobre a internet aí, na internet aí, sobre o automático. Mas vai que a gente esqueceu de alguma coisa extremamente importante, né? Então comenta aqui. Muito obrigado, chegou até aqui, se aprendeu pelo menos uma coisa, toca no gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.